Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Mais um vídeo falando mais um pouco aqui das ideias humanistas secular e conversando com um conhecido aqui da minha cidade. Ele é um desigrejado, mas sempre está citando a Bíblia como base para o seu ensinamento, sempre usando o ensinamento, os ditos de Jesus como base para as suas crenças e para afirmar a sua fé. Então, eu falei para ele que a visão de Jesus a respeito do mundo, a respeito dos fenômenos da natureza, é uma visão ultrapassada, uma visão obsoleta das coisas. E ele não se deu assim por satisfeito, né? Porque eu falei e não quis estender muito o comentário, porque eu já tenho conversado muito com essa pessoa e já vi que em muitas coisas ele tem se contradizido. Ensina que a Bíblia é um livro histórico, tal, que é um livro de uma cultura antiga e que a pessoa não deve muito se firmar, mas ao mesmo tempo ele está citando a Bíblia para confirmar suas ideias, né? As crenças que ele tem. Quando é do proveito dele, ele cita a Bíblia. Quando você mostra na Bíblia coisas que aperta ele, que ele não está praticando, aí ele quer dar uma explicação que foi para o pessoal de lá, não é para os daqui agora, que aquilo lá foi para eles lá, não foi dito para cá. E aí eu vejo que não há uma certa sinceridade, né, da parte dele, que ele não está sendo honesto nem com ele mesmo, né, nem com ele mesmo. E entra em contradição constantemente. E eu falando com ele a respeito dessa questão da visão de Jesus, que era uma visão antiga, ultrapassada, não sabia explicar os fenômenos da natureza. E lembrei-me de um texto que tem aqui na Bíblia, no capítulo 5, verso 43 em diante, do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. O subtítulo é Amar os Inimigos. Vocês sabem o que foi dito. 43 diz assim: ame aos seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso aqui não está escrito na Torá dos judeus. Isso aqui não está escrito na Torá dos judeus. Isso aqui pode dizer-se que é uma calúnia contra a Torá dos judeus. A Torá dos judeus quer dizer os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É os primeiros 5 livros, que é chamada Torá. Torá quer dizer instruções. Instruções. E lá não está dizendo assim. Lá está dizendo assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá está dizendo assim: vocês sabem o que foi dito. Quer dizer que foi dito, né? Ame aos seus amigos e odeie os seus inimigos. Não creio que foi Jesus que tinha dito uma coisa dessa, né? Porque ele, como um judeu, conhecedor da doutrina judaica, sabendo
que isso aqui, que não está na Torá, esse dito, ele não ia falar isso, né? Ele não ia falar disso. Isso aqui mais é palavras do escriba, de quem escreveu esse livro de Mateus, que colocou na boca de Jesus essas palavras. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para que você se torne filho do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e dá chuva tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa de Deus? Até os cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que fazem demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, seja perfeito em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então essa leitura aqui é feita de acordo com a Bíblia, que eu tenho várias Bíblias aqui, várias traduções de Bíblia. A Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, é uma linguagem moderna, mais fácil de você entender, né? Mais fácil de você entender. Então, aqui nesse texto do Sermão do Monte, Jesus, segundo o escritor de Mateus, está dizendo que foi Jesus que disse isso aqui, e Jesus citou coisas aqui que é verdades e que é mentira, que é verdade, que é real e que não é real. Na Torá dos judeus não diz que tem que, assim, vocês amam, foi dito, né? Vocês sabem o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Na Torá dos judeus não diz assim. Diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que está escrito lá na Torá dos judeus, né? Manda amar o próximo como a ti mesmo. Mas o próximo ali não se aplicava a todas as pessoas. Não se aplicava a todas as pessoas. Amai a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Não é, o sentido não é esse. O próximo ali era entre os judeus. Deveria haver amor entre eles. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo era o judeu. Os judeus era recomendado não assassinar, não matar o outro. Não matar outro judeu. Mas aos não-judeus era permitido fazer-se isso. Porque os judeus matou muita gente na guerra, né? Mataram muitas pessoas. Os cananeus, né? A fio da espada, né? A fio da espada. E todos aqueles que eram considerados inimigos dos judeus eram mortos a fio da espada. Mas foi proibido o matar outros judeus. E esse aqui, o amor, era para amar os judeus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor entre eles. E não entre os estranhos. Depois que foi evoluindo, foi se desenvolvendo o ensinamento, foi que tornou-se essa questão do amor universalmente. Mas antes era restrito só entre os judeus. Mas eu lhe digo, ame
ame os seus inimigos e orai pelos que perseguem vocês. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orai pelos que perseguem vocês. Isso aqui, até mesmo entre os judeus, no judaísmo, esse ensino de Jesus não é levado a sério, porque o judaísmo considera esse ensino antinatural, de você amar o inimigo. Temos que amar quem nos ama. Amar a quem merece o nosso amor. E não ao inimigo. Amar o inimigo é antinatural. Orar por aquele que te persegue, orar para quê? Para acontecer coisa boa com ele ou coisa ruim? Tem que ver para que é que deve orar. Para acontecer coisa boa com ele, para ele se dar bem ou mal. E aí? Então, você tem que ser amigo de quem é amigo seu. O inimigo você tem que tratar como inimigo. Não pode tratar ele como amigo. Se você trata um inimigo como amigo, e os seus amigos você vai tratar como? Se você não faz diferença de amor, aonde você vai canalizar o seu amor? Para quem é que você deve amar ou odiar? Porque existe dois sentimentos, duas emoções, amor e ódio. E essas duas emoções faz parte do ser humano. Faz parte. Então você tem que odiar quem lhe odeia e amar quem lhe ama. Fazer bem a quem lhe faz bem. E não fazer bem a quem lhe faz mal. Não vou desejar bem. Tem vezes que as pessoas falam bem assim, aquele cara está me perseguindo e só está fazendo coisa ruim para mim. Eu não desejo mal para ele, não. Eu não desejo mal para ele, não. Eu entrego ele na mão de Deus. Para Deus fazer o que com ele? Fazer o bem com ele? Você entrega ele na mão de Deus para Deus, no caso, para Deus castigar ele, né? Pesar a mão sobre ele para ele sentir o drama da coisa. Então, de qualquer jeito você está vingando, porque você não quer vingar por si mesmo, mas quer que Deus vinga. Está entendendo? Isso aí você está sendo hipócrita. Quer dizer que você não sente ódio. Você sente ódio sim, tem que dizer eu sinto ódio sim dele e quero ver ele se dar mal. É isso que você tem que falar, para ser sincero. Eu quero ver ele se dar mal, eu não vou orar por ele para acontecer coisa boa com ele, não. Quero que aconteça coisa ruim com ele, porque ele não é meu amigo, ele é meu inimigo, é meu adversário. Ele tem que se lenhar. É isso. Então, isso é o que o ser humano sente. Ama a quem te ama. Agora tem aqueles que são ingratos. Tem aqueles ingratos que você faz o bem com ele, na hora que você precisa dele para ele lhe ajudar, ele foge, né? Tira o corpo fora. Foge. A esse aí, você agora fica esperto com ele. Fique esperto com ele. Não faça mais bondade com ele. Procure ajudar quem lhe ajuda. Ajudar quem lhe ajuda. Está do lado daquele que está do seu lado. E contra todos aqueles que é adversário seu. É isso aí. Então essa questão aqui que Jesus falou, entre o judaísmo mesmo não concorda com isso aqui de amar o inimigo e orar por aquele que persegue. Olha lá Israel hoje. O que está acontecendo lá? Na faixa de Gaza, lá na Palestina. Israel está amando o Hamas? Está amando os palestinos? Os palestinos estão sofrendo lá bombas. Uma retaliação, por quê? Porque eles invadiram Israel, pegaram Israel de surpresa, sequestraram muitos dos judeus, dos israelitas, mataram uns e estão lá com outros sequestrados, né? Em cativeiro. E Israel está retaliando. Israel não está amando eles, não. Não está amando eles. Está retaliando, vingando-se a morte e o que eles fizeram. E os palestinos estão sofrendo por causa de um grupo chamado Hamas. O Hamas é um grupo de terroristas políticos, que não só quer
o seu Estado independente, mas ele quer tirar Israel de lá. Não é que eles querem o Estado independente. Os outros querem, vamos dar o Estado. Não, eles querem, além do Estado, eles querem riscar Israel dali, tirar Israel dali, os israelitas. E os israelitas, os judeus ali, eles estão fazendo a parte deles, que é se defender. É se defender. Defender aquilo que é seu. Se é seu, defenda. Aquilo que você valorizou e conquistou, você tem que preservar. E preserva o quê? A troco de quê? Com briga mesmo, com bomba, com míssil. Então eles estão fazendo lá a defesa. Eles não estão seguindo esse ensinamento aqui de amar o inimigo, não. De orar pelo que persegue, não. Eles estão devolvendo bomba para eles lá, para também riscar eles dali. Que eles, os israelitas acreditam que só haverá paz ali quando riscar esses grupos dali, o Hezbollah, que é chamado Partido de Deus, e aí esse grupo de Hamas, que tem alguma coisa a ver também com a questão religiosa. E quem sofre é a população civil, porque eles, o Hamas, eles colocam a população civil como escudo. E aí o povo fica culpando Israel que está matando esse civil, mas a culpa é do Hamas que está botando a população civil como escudo. Vê se Israel coloca a sua população como escudo. Não, Israel vai para frente. Defender. Defender o quê? Defender a sua sociedade, o povo, né? Defender a sua pátria. É isso aí. Então vamos adiante para não ficar muito grande aqui o comentário. Aí ele vem aqui no verso tal. Para que você se torne filho do Pai que está no céu? Porque ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e dá a chuva tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. Então, o objetivo desse comentário aqui é esse. Jesus diz que Deus faz o sol brilhar sobre o justo e o injusto, sobre o bom e o mal. Faz a chuva cair sobre o bom e o mal, sobre o justo e o injusto. Mas será Deus que faz o sol brilhar mesmo? Será Deus que manda a chuva? Aqui está o grande erro de Jesus, a falta de conhecimento dos fenômenos da natureza, que ele não tinha e nem o povo da sua época tinha. O povo da época de Jesus tinha uma visão limitada sobre os fenômenos da natureza. Eles atribuíam relâmpago, trovão, terremoto, essas coisas aos deuses. Dizia que eram os deuses alegres ou tristes, irados ou inconformados com o padrão de vida do ser humano. Aí Deus mandava chuva em excesso, terremoto, causava terremoto, vulcão, furacão e essas coisas, que é fenômeno da natureza, que eles atribuíam isso aos deuses, que diz que eram os deuses que tinha o deus do trovão, o deus do relâmpago, o deus da morte, né, do Hades, que é chamado. Então tudo isso era atribuído a Deus, esses fenômenos da natureza, antigamente. Era a visão que eles tinham. Eles não tinham explicação científica das coisas. Aí eles diziam, não, isso aí é Deus que está mandando. Trovão é a voz de Deus. Relâmpago é a flecha de Deus. Não sabia que era descarga elétrica. Terremoto, eles não sabiam que eram as placas tectônicas, que a ciência explica hoje. As placas tectônicas. Eles achavam que era Deus causando mal à sociedade, ao mundo, por causa do pecado. Eles atribuíam todos esses fenômenos aos deuses. E Jesus nasceu também nessa visão antiga.
do passado e acreditava que o sol era Deus que fazia brilhar o sol. Eles não sabiam que a terra girava. Eles pensavam que a terra era parada e que o sol era que girava. E lá no livro de Josué, que diz que o sol parou, né? Que o sol parou. Tinha até um cântico na quadrangular que a gente cantava. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Dizia assim. E Noé, eles tinham uma visão errada, porque eles conheciam o mundo através do olho nu, sem a ajuda de telescópio, que hoje tem o telescópio, que vê as coisas longe, mesmo sendo grande aquelas coisas, mas na nossa visão é pequena, mas o telescópio faz ver grande, porque faz crescer, tem lentes, né, potentes que faz crescer aqueles objetos que estão bem longe. Lua, sol, estrelas. Mas os antigos não tinham esse conhecimento. Eles não tinham o microscópio para ver pequenos insetos pequenos, para ver essa questão de bactérias, fungo, essas questões pequenininhas, micro, e eles agora, através do microscópio, enxergam as coisas. E o povo antigo não tinha. Não sabia o que causava muitas doenças por causa disso, né? E Jesus estava inserido nessa cultura, não tinha conhecimento dos fenômenos da natureza também, porque era atribuído aos deuses, né? Então ele fala assim que Deus aqui faz mandar a chuva, né? Faz o sol brilhar sobre os justos e os injustos e a chuva sobre os justos e os injustos. E ele aqui está totalmente errado, porque ele segue uma visão antiga. O homem de hoje tem mais conhecimento do que Jesus. De que o que Jesus teve? Porque ele viveu no atraso. Ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E o que ele falava era aquilo que eles viam de olho nu, a olho nu. O homem antigo olhava para o espaço, via lá a lua à noite. Ele pensava que a lua tinha luz, produzia luz. Só que a ciência da astronomia diz que a lua é escura. Aquela luz que aparece na lua é reflexo da luz do sol, na lua ali. Não é a luz da própria lua. Então, lá na própria Bíblia diz assim que Deus fez dois luzeiros, né? Está lá no capítulo 1, parece que é 14. 2 luzeiros. Um maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E o colocou no firmamento do céu. E o colocou no firmamento do céu. Eles achavam que estava pregada lá naquele lugar lá. Firmamento é lugar firme, colocou lá, mas lá não está. Nada está pregado lá. A astronomia hoje ensina que tudo aí está no espaço. Está no espaço, não está pregado, está seguro pela força da gravidade. Então, a visão antiga era essa. Aí eles pensavam que o sol estava lá, parado. A Terra é quem gira, né, em torno de si mesmo como um peão. Como um peão. O sol está lá. Aquela bola de fogo, né? O sol é uma bola de fogo, é chamado hélio, né, em grego. Uma bola de fogo. E aí a Terra no seu giro, né, no seu giro, em torno de si mesmo, igual um peão, a parte que está virada para o sol é dia. E aquela parte que fica na sombra, na escuridão, chama-se noite. Então não é Deus nenhum causando o dia, fazendo o sol brilhar. A própria Terra girando em torno de si mesmo
faz essa alternância, essa mudança de dia e de noite, a Terra girando. E a Terra, né, girando em torno do Sol na translação, faz-se o ano, né, o ano solar. O ano solar. Então Jesus não sabia disso, que era a Terra. Ele pensava que a Terra era parada, como Josué também. E os escritores do livro de Josué diz: detente Sol. E era para ele dizer assim: detente Terra, né? Se ele tivesse conhecimento que era a Terra, né? Que tinha que parar, não o Sol, que era a Terra que estava girando. Então, falta de conhecimento. Jesus também tinha essa falta de conhecimento e falou aqui que Deus faz o sol brilhar, né, sobre os justos e os injustos. Mas não é Deus nenhum que faz. É a coisa da natureza mesmo, natural mesmo, é um processo natural. E faz mandar chuva sobre os justos e os injustos. Ele acreditava que a chuva era Deus que mandava. Como é formada a chuva, a ciência já explica, a geografia já explica que a chuva é um fenômeno natural. O sol emite calor, né, para as águas do mar, dos rios e tal. E essas águas evaporam, né? E ela se torna nuvem, né? Vai para as nuvens, o vapor se torna nuvem. E lá vai se juntando. Quando diz que quando está escuro, ali vem o vento sopra ali, e aquilo ali desce como água, como gotas de chuva. É o fenômeno, né? O fenômeno é esse aí, um fenômeno natural. Calor do sol, né, nas águas, evaporação das águas, torna-se nuvens, se condensam e volta através de chuva, né? E não é Deus nenhum. E Jesus não sabia disso. Jesus pensava que era Deus que mandava a chuva. Que era Deus que mandava a chuva. E falou aqui isso. Então eu falei com esse colega meu que ele não deveria ficar se firmando no que Jesus ensinou, não, porque a visão que Jesus tinha era antiga. Jesus ensinou, trouxe ensinamento arcaico para o povo, e aqueles que se firmam no que Jesus ensinou, fica também arcaico, no atraso, fica ultrapassado. Então, que a visão do mundo hoje é uma visão moderna. Nós temos a visão ampliada. Uma criança hoje de 12 anos, um juvenil, ele sabe mais do que Jesus sabia no passado. E de que aqueles que eram considerados sábios como Salomão, sabia no passado. Hoje a visão é superior, porque nós temos hoje o conhecimento científico, temos a tecnologia ao nosso favor. O nosso saber está ampliado. Está ampliado. Falta a gente praticar aquilo que sabemos para sermos bem-sucedidos aqui e agora. Então, não se firmar em ensinamento teológico, ideias teológicas, ideias ultrapassadas. Jesus também acreditava que a lua era um luzeiro, como a Bíblia ensina. Quer dizer, luzeiro é aquilo que produz luz. Ele diz que a potência do céu seria abalada, o sol não daria mais a sua luz, o sol não brilharia mais e a lua não daria mais o seu brilho, a sua luz, né? O sol escurecerá e a lua não daria mais a sua claridade. Ele pensava que a lua era um luzeiro, como diz a Bíblia lá. E luzeiro é aquilo que produz luz. E a lua é escura, assim como a terra também é escura. Se você à noite apagar todas as luzes artificiais, você vai ver que a terra é escura. Fica lá aqueles pingos de luz lá nas estrelas, né? E quando é noite de lua, você vai ver a lua aparecendo. Quando é lua cheia, a fase da lua que ela está virada, recebendo bastante irradiação de luz do sol, ela ali está cheia, né? Mas é a luz do sol nela, não ela que está produzindo luz. E os antigos pensavam que a luz, e tem muita gente hoje que pensa assim, que a luz possui luz, que a lua possui luz, por falta de conhecimento científico. Porque é como diz aquele Richard Dawkins, no seu livro aí, Deus no Delírio, diz, quanto mais religioso o homem é,
menos conhecimento de ciência ele tem. E quanto mais científico ele é, pouco ele é voltado à questão religiosa, à questão teológica. Então, quanto mais o homem é de fé, ele ignora a razão, ele ignora o conhecimento científico. Então está aí essa exposição, porque não se deve se firmar nos ensinamentos de Jesus a respeito dos fenômenos da natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem. Foi não?